Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo aqui da Aratu, mais uma edição do Linha de Frente, sempre conversando com os principais personagens da política da Bahia, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Eu sou Pablo Reis, estou hoje com Matheus Carvalho e essa figura importante da política, um baiano que nas 24 edições, eu nunca vou esquecer de repetir isso, nas 24 edições do Prêmio de Destaques dos Parlamentares do DIAP, ele venceu, ele esteve presente em 19 vezes. Das 24 edições, ele esteve nas 19. José Carlos Aleluia, do Democrata. As que eu não tive, eu não era parlamentar. Não era parlamentar. Só não foi nas 5 em que não estava exercendo o mandato. Ele vai falar sobre política, sobre Eletrobras, sobre condenação de Lula, sobre todo tipo de julgamento, sobre eleições de 2018. Mas antes de tudo, viu, Camila? Eu queria que ele falasse sobre essa imagem aí. Eu queria que ele me dissesse que árvore é essa. Vamos mostrar. O que árvore é essa, deputado José? Você vê que eu estou comendo. Eu subi para comer. Isso é um umbuzeiro. Tá vendo, Matheus? Tinha um, ele é um umbuzeiro. Eu parei na estrada e subi para comer umbu. Umbu no pé. Aí é no interior da Bahia, deputado? Isso aí é no lugar chamado Patamuté, e no município de Curaçá, que fica a 80 quilômetros do Rio São Francisco, mas no vale, É no a norte poucos da Bahia. quilômetros aí, tem um divisor de águas entre o vale do São Francisco e o vale do Vaza Barris. Eu vim de Uauá, passei no divisor de águas, que é a Cumieira, onde a água chovendo vai para o lado do Vaza Barris, e a outra, desse lado, a chuva já vai para o São Francisco. Isso é um belo umbuzeiro, e que tinha chovido há 15 dias, estava muito bonito. O umbu estava doce, estava azedo. O umbu era muito pequeno, mas estava muito melhor do que eu comprei no mercado ontem. Estava mais docinho. Ontem eu comprei no mercado, em Salvador, um umbu maior, mas não estava tão doce como o de lá. Ô, Matheus, quem olha assim, diz que esse jovem senhor deve estar na faixa do... Bota a imagem de novo aí, doutora Camila, porque essa cena aí, inusitada, só o Linha de Frente tem. Obrigado, viu, Felipe Campos, pelo privilégio e pela deferência, viu? É exclusivo, não está nem na rede social do deputado, que é muito ativo na rede social. No umbuzeiro perto de Curaçá, esse jovem senhor, que eu vou fazer o desafio até o final da live, vocês vão me dizer qual a idade desse jovem senhor aí no umbuzeiro. Você vai me denunciar. Eu vou denunciar, porque isso aqui vale a pena. jogando basquete, acho que o povo vai Daqui a pouco, ainda mais na aposta. Esse homem vai aparecer aí na sua tela jogando basquete. Ele é José Carlos Aleluia, engenheiro eletricista, um homem que pode definir, inclusive, os rumos da Eletrobras, essa importante empresa brasileira que cuida da energia, da distribuição de energia também. Ele vai falar aqui sobre matriz energética, vai falar um dado interessante. A gente acha que é das hidrelétricas que vem o principal manancial energético da Bahia. Não vem das hidrelétricas. O José Carlos Aleluia vai comentar daqui a pouco. Antes dele falar sobre política, eu quero que ele fale sobre tradição, sobre cultura e sobre religião. Eu quero que o senhor fale sobre a festa de Iemanjá. Olha as imagens que vão surgir aí do Rio Vermelho nesta manhã. O que é que remete ao senhor, que é soteropolitano, essa festa belíssima do sincretismo religioso aqui em Salvador? Realmente, a cada ano se supera a festa de Iemanjá. Eu fiquei surpreso. Eu, inclusive, cheguei um pouquinho tarde na televisão por conta da festa de Iemanjá, movimento das pessoas andando, vindo de longe para poder participar. É um sincretismo religioso que caracteriza essa terra onde convivem todos. Salvador, você não encontra conflitos de natureza religiosa. Já teve no passado, quando eu era criança. Eu me recordo que havia algum tipo de discriminação com as matrizes religiosas africanas. Isso, felizmente, não existe, não é admissível isso. Portanto, é fundamental que todos vivam em paz e construam a paz e a prosperidade. Esse é o depoimento de José Carlos Aleluia sobre a festa de Iemanjá, essas imagens aí exclusivas da Aratu, do drone. Muito obrigado para Rafael Tobio Claro, o nosso comandante do drone, trazendo sempre um olhar, um foco de lirismo, de poesia nas imagens aí da entrega dos presentes a Iemanjá. José Carlos Aleluia está aqui hoje.
Ele que esteve no mês de outubro e de outubro para cá, Matheus Carvalho, muita coisa aconteceu. Impressionante, quanta coisa, né? Muita coisa aconteceu na política. A última vez que a gente se encontrou aqui foi em outubro e de lá para cá... A velocidade com que as coisas estão mudando no cenário brasileiro é de tal forma que outro dia disse: as eleições vão acontecer daqui a 9 meses e pouco. Mas parece uma eternidade. Talvez demore uma década. De situações, as coisas estão mudando com velocidade muito grande e, felizmente, mudando também na economia, né? Quem viu os jornais dessa semana percebeu que as previsões dos analistas econômicos para o crescimento econômico de 2018 3%, né? já são maiores do que eram em dezembro. Eles erraram a previsão em dezembro, os resultados de dezembro foram bons, o que significa foi que... acima da previsão mais otimista, né? Aquele crescimento de 1% em 2017. do banco que previu o mais otimista, em cima da previsão do Banco Central, do governo. Isso mostra que o emprego está voltando. É preciso que o governo melhore e aperfeiçoe o seu trabalho e as pessoas possam se preocupar como vamos conduzir o Brasil agora. Como é que pode em isso? A 2018. inflação cai de 10 para 2 e pouco. A taxa Selic cai pela metade. O crescimento é acima do previsto pelos mais otimistas analistas. Estava em -3, já foi +1 e com previsão de +3. E a popularidade do governo Temer continua lá embaixo. Como Precisa é que se explica proximidade. Isso? As pessoas querem proximidade, querem identidade. Essa coisa macroeconômica, claro que reflete no bolso das pessoas, na família das pessoas, mas as pessoas querem dos governantes proximidade. Eu cito sempre como exemplo a ACM Neto. A ACM Neto é meu amigo, é um jovem administrador de Salvador. Ele administra com proximidade, ele está sempre, durante todo o ano, durante toda a semana, ele está sempre nos bairros, visitando as pessoas, indo nas casas. Acho que o governo federal falha em ficar numa posição de príncipe. Falta carisma o presidente Eu acho Temer? que falta presença, não só do presidente, como dos ministros. Os ministros têm que se aproximar mais das pessoas. E falta gente para defender o governo Temer? Falta também, mas o governo precisa se expor. Eu não posso ter medo de ir a um lugar porque alguém pode divergir de mim. Então, acho que o governo... No fim do governo da presidente Dilma, ela ia para os lugares e cercava para evitar as manifestações. Hoje, no Brasil, com a democracia e com essa radicalização, qualquer governo federal que vá a qualquer lugar vai ter manifestação. Eu acho que só a eleição de 2018 pode melhorar o quadro por algum tempo. Mas depois começa a haver manifestação porque o país está muito dividido. Isso é consequência da crise. Nós tivemos uma crise onde o desemprego chegou a 14 milhões. E é preciso que o governo se preocupe não só com a economia, mas com os aspectos sociais. Portanto, você tem que estar olhando para os mais pobres. Todos nós precisamos de governo. Eu quero governo nós queremos governo para pôr ordem, nós queremos governo para fazer estrada, infraestrutura, o governo para colocar o serviço para funcionar, mas os mais pobres precisam do governo para mais. Quem precisa de mais do governo são os mais pobres. Então, o governo tem que botar na cabeça que tem que governar prioritariamente para os mais pobres. Essa falta de proximidade apontada por José Carlos Aleluia, parece que o governo está tentando uma reação nesse aspecto. E a presença do presidente Michel Temer, inclusive no programa de Silvio Santos, nesse último fim de semana, o senhor avalia que é uma iniciativa nesse sentido? Eu acho que sim, uma iniciativa positiva, que o Silvio levou um tema complexo, mas levou o presidente. O povo tem que ter proximidade com o presidente. O povo tem que ver o presidente como alguém que está ali representando ele. Olha, como economista, os economistas dizem, o governo do presidente Temer está fazendo mudanças importantes, resultados da economia, mas não conseguiu transformar isso em popularidade. Ele teve problemas no início, com conflitos com o judiciário. Agora ele pôs as coisas em ordem e é preciso que os políticos se apresentem. O governo vai continuar, deixar o governo trabalhar, fazer o que tem que fazer em termos de arrumação e, sobretudo, nós temos que concentrar a energia neste ano de 18 na escolha
de bons governantes. Isso é um trabalho de quem está nos ouvindo. Escolher bons deputados estaduais, bons deputados federais, decidir corretamente quanto aos governos dos estados, os que querem continuar, os que querem mudar, né? Escolher senadores. Escolha de senador não pode ser uma coisa onde você depois desconhece. Existem estados que você não vê a presença dos senadores, porque o mandato de 8 anos, se a pessoa se acomodar, ela desaparece. Então, e depois o presidente da República é fundamental. O senhor tentou ser senador numa candidatura difícil, num momento que era bem desfavorável, inclusive, para uma candidatura do senhor. Quase uma candidatura suicida. Quase isso. Mas hoje, 2018, não está aparecendo esse momento difícil. Em 2010, eu fui candidato ao Senado com a missão partidária. E tive a felicidade de colocar como deputado federal meu querido amigo Luiz de Deus, que foi o primeiro suplente de Neto e assumiu durante 2 anos, foi um belo deputado, hoje é prefeito de Paulo Afonso. Portanto, eu não diria que perdi a eleição, porque eu dei a sorte de ter Luiz no meu lugar durante 2 anos. Mas isso foi 2010. 2018, José Carlos Aleluia partiria numa missão que não seria mais partidária? Eu sou do partido, do grupo que eu trabalho político. Tá? Eu acho que nós temos que dar prioridade para a escolha do candidato ao governador. Eu estou trabalhando no sentido de que a Semineto, logo depois do Carnaval, lá em meados de março, ele assuma a candidatura ao governo do Estado. E para que ele assuma, eu entendo que nós todos devemos dar a ele a liberdade para compor a chapa. Escolher o melhor vice para governar e vencer, escolher 2 senadores que possam vencer com ele, mas que possam ajudá-lo no Senado, porque no Senado ele vai ter um senador que é contra, que já está lá, que é o Otto Alencar, e tem que ter 2 a favor. Porque senão, como é que o Estado estará representado? Portanto, eu acho que a liberdade do Neto. E dentro dessa liberdade, se ele quiser me convocar, eu estaria ao lado dele. Senão, eu seria deputado federal. Mas também não seria uma ideia interessante, eu já soube que é uma possibilidade real. José Carlos Aleluia, candidato a vice-presidente na chapa de Geraldo Alckmin. Isso é novidade. Isso aí é apenas uma coisa. Acho que nós temos candidato do partido, que é o deputado Rodrigo Maia, portanto não dá nem para falar nisso. Isso certamente surgiu em razão do meu conhecimento em São Paulo, do meu conhecimento do Brasil todo, do fato de eu ser um nordestino típico. Nós vamos tratar de Nordeste aqui. Eu sou baiano de nascimento, mas sou também cidadão pernambucano em título dado por unanimidade da Assembleia Legislativa. Portanto, eu tenho uma inserção, por ter sido presidente da CHESP, tenho uma inserção no Nordeste e sou amigo de Alckmin. Mas isso aí não, meu candidato é Rodrigo Maia. São muitos fatores ao mesmo tempo, né? Foram muitos fatores, mais do que o Rodrigo não Maia. Muito mais próximo do que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Esse é José Carlos Aleluia, deputado federal, ele que é um dos mais atuantes da Bahia no Congresso, fã de William Shakespeare. Nem todo mundo entende Shakespeare. Mas é difícil. É difícil, aliás, né? As pessoas eu tenho dificuldade de entendê-lo na original, o que seria muito bom. Eu treino, mas reconheço que tenho que ler traduções, o que não é a mesma coisa. No original, Shakespeare realmente tem uma magia, um encanto muito importante. Agora vamos falar sobre eleições 2018. O José Carlos Aleluia já falou que está lutando aí junto com outros aliados para que a Semineto se assuma logo governador e componha a chapa majoritária com o vice e com os 2 senadores. Nesse caso, o senhor é um dos favoritos para ocupar a vaga de senador, porque é um dos nomes mais conhecidos dos democratas na Bahia. O senhor já militou nos democratas. É o único partido que o senhor... Sim, o único partido. O único partido, olha. É até uma informação importante, porque nesse tempo, né, Matheus, de muita migração... Infidelidade partidária alta. Eu fiquei na oposição, mais difícil. Nós ficamos na oposição durante os 13 anos de governo do PT. Claro que nossa oposição não foi uma oposição destrutiva, foi uma oposição crítica, propositiva, mas firme. Em nenhum momento nós falamos em adesão ou qualquer coisa. O nosso partido tinha 106 deputados, democratas, no começo da era do PT, e terminamos com 21. Hoje nós temos próximo de 40 de novo. É impossível a gente falar de eleições 2018 sem mencionar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que é uma figura central
em tabuleiro de xadrez da eleição 2018. Como é que o senhor viu a condenação por 3-0 pelo TRF4, Lula, 12 anos e 1 mês de reclusão? Não é motivo para comemorar. Eu sou cristão, então não comemoro a condenação de ninguém. Agora, vamos aos fatos. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, é inelegível. Pela lei, a lei do ficha limpa, estabelece que todo político, todo homem público, toda pessoa que tenha sido condenada em 2 instâncias, portanto, ele foi condenado pelo juiz singular, o juiz Sérgio Moro, depois foi condenado por 3 desembargadores federais, por unanimidade, que ampliaram a pena. Portanto, ele é inelegível. Do ponto de vista político, não anda a discutir. Ele não é candidato, não será candidato, enquanto perdurar a sua condenação. Portanto, no cenário político, ele pode até aparecer na pesquisa, pode até dizer que é candidato, mas ele não é candidato. O ex-governador Jacques Wagner falou aí na cadeira que o senhor está sentado anteontem que o PT só trabalha com a hipótese de Lula candidato. A hipótese A é Lula, a hipótese B é Lula, a hipótese C é Lula, segundo Jacques Wagner. O senhor acredita nisso? Eu não acredito nisso, porque não há hipótese. Ele sabe disso. Certamente o Lula vai colocar como vice o que ele vai botar no lugar depois. Isso é muito comum no interior do Estado. O prefeito está com processo de lei de ficha limpa, inelegível, ele bota como vice uma pessoa que ele vai botar depois ou fica preparando ele para botar a mulher depois. Como o Lula, infelizmente, é viúvo, ele não pode pensar em colocar a esposa. Ele vai pensar em colocar alguém. Aliás, o Wagner é um dos que fala. Se o Wagner sair vice, botou ali para poder botar depois. É o preferido do próprio Lula, né? O Jacques Wagner. É natural, eles são amigos, eles pensam iguais. Você vê o discurso recente de Wagner, onde está aí nas redes sociais, ele dizendo que o erro deles foi não ter feito uma revolução no Brasil e que não ser da revolução tem que seguir a regra da democracia por enquanto, enquanto perdurar. Quer dizer, eu penso da mesma forma. Portanto, nós não escolhemos adversário. Como é que um político que só participou do partido antigo PFL, hoje chamado Democratas, enxerga uma declaração como essa, Uma agressão à democracia. Eu não sei se ele fez com a intenção, mas o texto é ipsiliter de alguém que acha que deveria ter feito uma revolução, ou seja, que não dá para respeitar. E outra coisa, o grande erro do PT, nesse momento, o PT está se comportando como peixe quando você pesca. Acho que todo mundo já pescou. Você pega o peixe, tira da água, bota no barco. O peixe começa a se bater. E se bate de tal forma que acelera a morte. Se vier uma onda depois, ele já está morto. Tá certo? Se ele se batesse menos, o PT está se batendo muito, agredindo o judiciário. O judiciário não é um braço político. A condenação do ex-presidente Lula não foi uma condenação política. O judiciário brasileiro é independente. Da mesma maneira que o Ministério Público propôs ação contra o presidente da República, propôs ação e investigação contra todos os deputados, e todos os que forem investigados têm que aceitar a investigação. E se eventualmente tiver, podem ser condenados. Portanto, não há absolutamente nenhum viés político, e o PT está cometendo um grande erro de desafiar o judiciário. Desafiar o judiciário ao ponto, desta semana, a presidente do Supremo Tribunal Federal ter dito: é inaceitável que seja desafiado e desrespeitado o Poder Judiciário. Não há sociedade que avance sem uma justiça forte, equilibrada e justa, e sem impostos moderados. Isso dizia o velho Adam Smith. Paz, justiça moderada, e boa justiça e impostos moderados. Portanto, o PT está errado, vai ter que corrigir isso, eles vão quebrar a cara. José Carlos Aleluia, deputado federal dos Democratas, está aqui com a gente no Linha de Frente e com vocês aqui na live no facebook.com/online. Eu preciso ler alguns dos muitos comentários de vocês que estão participando aqui conosco. Tá aí conectado, Camila? Tá conectado. Logo de cara, Pedro Vitor fala aqui para o deputado Aleluia. Fala sobre a segurança pública do estado da Bahia, pois está abandonada, diz Pedro Vitor.
há muito tempo pelo governo do Estado, pois o governador Rui Costa, segundo Pedro Vitor, nada faz para melhorar. O senhor concorda, deputado? Olha, eu vou citar só o número. Quem é a população de São Paulo em relação à população da Bahia? É bem maior. Se fosse uma coisa mais ou menos proporcional, teríamos os mesmos índices de violência. Você sabe que morreram por morte violenta na Bahia o ano passado mais pessoas do que em São Paulo? Então, Vitória... Em números absolutos. Em números absolutos? Em números absolutos, a Bahia é em primeiro lugar em número de homicídios. São Paulo teria que ser em primeiro lugar, porque é maior, mas bem maior. A população de São Paulo é muito maior do que a da São Bahia. Paulo é o que tem o menor índice de homicídios do Isso é Brasil. uma vitória do governador Alckmin. Conseguiu dar resultados positivos num dos maiores dramas das pessoas, que é a violência. Enquanto o governador da Bahia fracassou na sua política de segurança. É um fracasso. Nós vamos ao interior, nós verificamos que toda semana tem 2, 3 cidades assaltadas. Não assaltam mais banco, assaltam as cidades. O crime organizado se espalhou pelo Estado. E para não dizer que o maior programa social seria realmente fazer presente nas comunidades e não deixar que o crime controlasse as comunidades. Salvador e as cidades de médio porte, e até nas cidades pequenas, existem vários locais onde nem a polícia entra. Outro dia, o governador Alckmin, dando entrevista, perguntaram a ele, tem algum lugar em São Paulo onde a polícia não entra? Ele disse, não. Em São Paulo, a polícia entra em todos os lugares. No Rio, não entra em todos os lugares. E na Bahia, não entra em todos os lugares. A Secretaria de Segurança Pública alega que é uma diferença na contabilização dos óbitos. O senhor tem algum dado a respeito disso? O que existe é um processo, inclusive, que eu levei ao Ministério Público Federal, estadual, há uma constatação de que há uma subnotificação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A situação ainda é bem pior. Então os números seriam maiores. Subnotificado. Eles, quando encontram um cadáver na rua, e foi dito por uma delegada competente, que foi da polícia, eles não anotam como morte violenta. Encontram o cadáver na rua com um tiro. Não foi morte violenta, não. Foi um cadáver encontrado. É isso que está acontecendo. Então, infelizmente, o governador não quer reconhecer. Governador, o senhor fracassou na sua política de segurança. Se as pessoas quiserem continuar com a insegurança que temos hoje, mantenha o senhor no governo. Esse é o deputado federal José Carlos Aleluia. Olha quem está aqui, ó, quem veio prestigiar a entrevista do José Carlos Aleluia. Vereador Tiago Correia, ele que é do PSDB, está aqui no estúdio Linha de Frente. Com muita satisfação a gente recebe Tiago Correia, esse jovem talento da política, aqui na Câmara dos Vereadores. Deputado José Carlos Aleluia, o senhor foi criado na política do PFL, agora Democratas. Nem sempre vocês foram oposição. Aliás, muito pelo contrário, aqui na Bahia, a maior parte do tempo vocês foram situação. Me parece que o senhor rapidamente, inclusive pela declaração última agora, o senhor rapidamente aprendeu a fazer oposição. Aprendeu com o PT a fazer oposição? Não, porque o PT faz oposição sistemática. Eu vou citar um exemplo. No começo do primeiro governo do presidente Lula, eu era líder da oposição, do maior partido de oposição, e dialoguei várias vezes com o Zé Dirceu e com o próprio Lula para aprovar os projetos de interesse deles. Vou citar só um caso. Uma vez eu estava para aprovar a emenda constitucional da Bengala, que terminou sendo aprovada agora no governo Dilma, que era passar a compulsória de 70 para 75. O líder chegou para mim, o líder do PT, disse, você pode atender o presidente Lula? Eu falei, pois não, presidente, eu da oposição. Disse, aleluia, eu entrei agora. Se você aprovar a PEC da Bengala, eu não vou poder indicar nenhum juiz de corte, nem ninguém para o Tribunal de Contas. Eu disse, mas, presidente, eu tenho uma proposta que é para poder aumentar um ano para 4, depois aumentar mais 1 para 4. Disse, aleluia. Nós conversamos isso depois. Eu aceitei retirar aquele de pauta. Portanto, a minha oposição nunca foi sistemática e não será. O que for positivo, eu vou dizer que está positivo. Eu me coloco sempre à disposição do governo do Estado para ajudá-lo em Brasília. Eu tenho trabalhado intensamente para viabilizar os projetos da Bahia. Por exemplo, qual é o projeto mais importante da estrutura política da Bahia?
da estrutura econômica da Bahia, é o projeto de mineração, a ferrovia e o porto. Não é uma obra estadual, embora o governador tente sempre se apropriar. É uma obra de todos que depende muito do governo federal. É a mineração da Bahia Mineração, que fica lá no município de Caetité, e é uma ferrovia de 500 quilômetros. Eu levei o presidente da Euromine, que é a empresa acionista principal da Bamin, ao presidente da República, para tratar dos assuntos da Bahia. Portanto, eu faço a oposição de forma construtiva. O senhor falou aí desses projetos estruturantes aí que a Bahia está tocando, e o vice-governador João Leão, que esteve aqui também nessa semana, falou sobre a Ponte Salvador-Itaparica. Segundo o vice-governador, ainda nesse ano começam as obras da Ponte Salvador-Itaparica, provavelmente tocada por um grupo de chineses. O senhor acredita nisso? Olha, se me perguntar, Salvador-Itaparica pode ter uma ponte? Pode ter um dia uma ponte. O governo do Estado contratou um estudo com uma consultora famosa, que é a McKinsey, para fazer o estudo da ponte. Portanto, a ponte é uma coisa que pode ser feita. Agora, eu conheço muito bem o vice-governador e a forma como ele trata as coisas. Ele é um homem excessivamente otimista. Quando ele estava na prefeitura de Salvador, ele dizia que ia ser o monorail, mas é uma questão de estilo, eu não quero criticá-lo, ele está entusiasmado. Essa obra esse ano é um pouco otimista. É uma obra vultosa, é otimismo, né? Demais. É uma obra de alguns bilhões. Se você visita alguém... Você é a favor da obra? Acha que é uma obra importante? Eu sou a favor do conceito, mas é preciso ver como é que vai financiar. Porque para fazer a ponte, você precisa ver como é que vai financiar. Você vai financiar com recursos públicos? Não existem. Então, não há recursos públicos. Vai financiar com pedágio? É preciso fazer o dimensionamento do pedágio. E quem for fazer vai certamente querer uma concessão de 100 anos, etc., para poder fazer. Mas, mesmo assim, existem outras obras que têm viabilidade econômica melhor. Embora eu sou favorável, acho que é bom fazer a ponte, vai encurtar. Agora, não pode ser uma ponte isolada, tem que ser um sistema viário. Se pega a ponte e joga dentro de Salvador, como eles estão querendo, é uma loucura. E nós já temos um problema de Salvador que é 324. Basta ver em qualquer oportunidade onde há um grande fluxo para Salvador, São João é um exemplo típico, a 324 embola. Então você tem que escolher todo o problema e não apenas uma ponte. Isso não é uma brincadeira. José Carlos Aleluia fala sobre ponte, fala sobre política e fala sobre esporte. Aliás, ele não fala sobre esporte. Ele desempenha funções esportivas muito ativas. Mostra aí no Instagram do José Carlos Aleluia. Isso é arte de Felipe Campos. Pegou esse vídeo aí maroto. Isso aí foi quando, deputado? Foi recente, assim. Foi na inauguração do Subúrbio 360. Do Subúrbio 360. Tem 2 ginásios de esporte. Em um dos ginásios de esporte, eu encontrei lá a juventude, comecei a jogar. Joguei até capoeira também nesse dia. Tem a imagem aqui ó, do senhor jogando capoeira. Basquete, aí já jogou basquete. Parece que tem fundamento. Olha aqui a capoeira, cadê? Olha aqui, ó. Mostra aí, Giovanni, Camila, por favor. Bota um áudio aí, tem um sonzinho, Leda? Eu quero que vocês me digam aí na live, nos comentários, qual a idade desse senhor. Esse senhor com gingado aí da capoeira. Jogar basquete, o capoeira não jogou, não. Capoeira não jogou, não? Fiquei com medo daquela perna bater em mim. Olha só, além do esporte da capoeira, do basquete, ele tem um desafio importante que deve começar efetivamente nessa próxima semana, que é defender a relatoria do projeto de lei para a privatização da Eletrobras. Para quem está assistindo agora e para quem não conhece o que é a Eletrobras, José Carlos Aleluia vai apresentar o que é o desafio que caiu no colo desse baiano e por que é tão importante, sobretudo nesse ano 2018. Eu só completar antes com uma pergunta. Quem é mais contra a privatização da Eletrobras? Foi quem mais contribuiu para prejudicá-la? Exatamente, aqueles que destruíram a instituição. Eu vou citar um pouco de história. Eu, nos anos 80, fui diretor da Chesf e era inicialmente diretor, depois fui presidente, e fui visitar a Itália. Fui ao centro de pesquisas da Itália, que era patrocinado pela Enel, e conheci, nós tínhamos um projeto em consórcio para extra alta tensão lá no lugar chamado Suvereto. Fui a Suvereto, fui a Roma e visitei, vi como funcionava o sistema elétrico, que era uma estatal italiana chamada Enel. E essa estatal italiana chamada Enel, ela fez um rearranjo societário, continua tendo participação do governo e hoje é grande investidor no Brasil. A Enel, que era uma estatal, hoje é grande investidor no Brasil, porque se organizou, se tornou eficiente, ganhou dinheiro e hoje
tem uma grande, estava conversando com o Roberto Coelho hoje, uma grande usina solar, Tiago certamente conhece, aqui no oeste da Bahia, produzindo energia solar. Outro exemplo que mostra que nós paramos, a Eletrobras parou, destruíram a Eletrobras, como destruíram a Petrobras também. Outra experiência foi quando eu era da Chesf, o governo brasileiro tinha um convênio com o governo chinês. O governo chinês estava querendo fazer uma grande hidroelétrica chamada Trigor, Três Gargantas. Essa usina, os chineses não sabiam fazer. E o Brasil tinha construído Itaipu. E estava construindo Xingó, que eu era o coordenador do projeto. Então, nós discutimos com os chineses, ajudamos os chineses durante 3, 4 anos. Depois os chineses disseram, não, nós vamos fazer a obra. E hoje, Trigor, Três Gargantas, é o maior investidor privado de energia no Brasil. Então, a Eletrobras tem que ser remodelada. Não é privatizar, não vender. O governo não vai vender a Eletrobras para ninguém. O governo vai fazer com a Eletrobras o que fez com a Embraer. A Embraer é do governo, a Embraer é do povo brasileiro. Continua sendo brasileira. É um orgulho, né, Tiago? Toda vez que a gente viaja, você viaja no exterior, você voa, faz voo curto, você faz um avião da Embraer. Hoje a Boeing está querendo se associar à Embraer, porque a Embraer tem tecnologia de aviões de médio porte melhor. Então, nós queremos transformar a Eletrobras numa grande empresa. E essa notícia que está aí, ó, que a Camila vai botar aí, ó. Ministro do STF, no caso Alexandre de Moraes, derruba liminar que barrava a privatização da Eletrobras. Tem muita gente tentando evitar que essa empresa, como o senhor falou aqui, segundo os dados que o senhor tem, que essa empresa se torne eficiente, deixe de ser deficitária. Exatamente. O caso específico foi um juiz aí, acho que até de Pernambuco, juiz pernambucano, que ele né? derrubou um artigo que estava mal colocado na medida provisória. Nós vamos tirar esse artigo da medida provisória. Aliás, o senhor vai refazer, parece... E vou refazer. O que tem que fazer é o seguinte... O que é que vai fazer com a dívida? Nós temos vai que ser? transformar... A dívida das distribuidoras é um problema. Você tem que dividir entre o Estado, nós... Mas quem comprar a Quem parte comprar, que está compra sendo vendida, dívida. compra a dívida junto. Claro, quem comprar, compra ativo e passivo. Agora, tem as distribuidoras... 8 bilhões hoje. Tem a distribuidora que tem que sair dali, tá certo? Para vender a preços muito baixos, porque elas não valem nada, tem valor negativo. É a de Alagoas, é a do Piauí, no Amazonas é horrível. Tanto que nós temos que dizer o seguinte, como o Nordeste vai ser tratado? Aí sim, o Nordeste tem que ser tratado de maneira diferente. Eu estava mostrando para você agora. E esse dado é importante. eu, quando era presidente da Chesf, eu peguei um racionamento ali, assumi com um racionamento em 87, né? E administrei, etc. Naquela época, 98% da energia vinha do Rio São Francisco. 95%, um pouco mais do Parnaíba. São Francisco e Parnaíba davam quase 100%. Tinha um pouquinho de térmica e não tinha mais nada. Não tinha um pouco de importação do norte, estava vindo já alguma coisa do norte. Portanto, hoje, nos dias de hoje, se você olhar um dia típico, a geração, o mercado é de mais ou menos 11 mil, e a eólica, Tiago, chega a ser metade, em média entre 40% e 50% da energia do Nordeste hoje é no vento, energia eólica. O dia que venta menos, cai. A outra parte é da importação, a outra parte é da térmica. E só 15% nesse momento está sendo gerado pela hidrelétrica. Por quê? Porque o Rio São Francisco está seco. A Chesf e o governo e os governos abandonaram São Francisco. E aí eu me reporto a experiência da vida. Eu, quando era da Coelba, fiz um estágio de 1 mês na Tennessee Valley Authority. Tennessee Valley Authority é uma empresa, é uma autoridade, não é do Estado, mas funciona como empresa americana, portanto, o país mais liberal do mundo tem uma empresa que trata do desenvolvimento do Vale do Tennessee. O Vale do Tennessee, na década de 30, era dos mais pobres do mundo. Doenças endêmicas, não tinha água tratada, não tinha energia, não tinha desenvolvimento nenhum. Em plena depressão, que a depressão começou em 29, mas demorou 10 anos. Em 1933, foi criada a Tennessee Valley Authority. Eu estou lutando agora para convencer o pessoal da área econômica que o Nordeste tem que ter uma solução que seja voltada para o desenvolvimento regional. Eu entendo que nós vamos ter autoridade com sede no Vale, nada de botar com sede em Brasília, com sede no Vale,
para poder coordenar o trabalho. O que é que fizemos no Brasil? Ao invés de fazer uma Tennessee Valley Authority, que trata de energia, de navegação, de lazer, de irrigação, de tudo, nós fizemos duas. A Chesf, que recebe o dinheiro da geração, e a Codevasf, que faz obras sem dinheiro. A Codevasf só trabalha, outra falida. Ainda tem o Denox. Então nós temos Chesf, Codevasf e Denox. Codevasf e Denox atendem a população. Você vai no interior, o povo todo do interior conhece Codevasf e Denox, que não tem dinheiro. A Chesf tem dinheiro e hoje nesse contexto atual, a Chesf e o Nordeste estão subsidiando o resto do Brasil, em média, em 4 bilhões de reais de energia por mês. Mas por ano. A proposta do senhor, pelo que eu entendi, prevê uma mudança nesse conceito aí. O senhor quer mudar a filosofia, a forma de encarar esse negócio. Nós temos que fazer uma mudança assimétrica. Assimétrica significa o tratamento do Nordeste tem que ser diferente. Eu falo Nordeste porque eu sou representando a Bahia, embora seja cidadão pernambucano, mas isso interessa muito a Sergipe, muito a Alagoas, a Paraíba, ao Rio Grande do Norte, ao Piauí, ao Ceará. Até porque Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará serão usuários de São Francisco com a transposição. Sabem quanto custará a transposição por ano para operar e manter? 450 milhões de reais. Se isso vier do orçamento, isso vai virar um elefante branco. Não há como você pegar do orçamento 450 milhões todo ano. Então, eu tenho que tentar equacionar isso. E eu acho que o Nordeste tem que ser tratado de maneira diferente. Aliás, eu volto aí. Os candidatos a presidente da República têm que entender que o Nordeste é diferente. Não é que o Nordeste é pior ou melhor, é diferente. É uma configuração distinta e os países que não entendem isso, que querem tratar tudo de maneira uniforme, se equivocam. Os americanos se equivocaram o tempo todo até o dia que eles resolveram desenvolver a área seca. Eu conheço, por exemplo, Tucson, no meio do deserto, no Arizona. Phoenix foi a cidade que mais cresceu na década de 90 e na primeira década desse milênio. Por quê? Porque o governo resolveu levar para lá boas universidades, não é universidade que nada, não, boas universidades, indústria de alta tecnologia, transformou a região numa região próspera. E hoje, por exemplo, o que é que acontece? No passado, a ausência do ar-condicionado, a ausência do refrigerador, tornava mais difícil o desenvolvimento dessas regiões. Hoje, não. Então, o Nordeste tem que ser tratado como algo especial. Por esse governo, o presidente até tem vontade, mas não trata. Alguns dos pré-candidatos que estão postos aí, o senhor considera que tem um olhar mais assertivo para o Nordeste? Eu tenho conversado com 2 candidatos sobre isso. E o Rodrigo Maia me disse, ficou tão entusiasmado que disse: quero ir lá, vamos marcar uma ida lá. Eu quero ir em Lapa, eu quero visitar esse parque solar, eu quero visitar um parque eólico, eu quero visitar os projetos de irrigação, eu quero ir a Juazeiro, eu quero ir a Petrolina, eu quero ir a Petrolândia, eu quero ir a Paulo Afonso, eu quero ir a Foz de São Francisco. Os 2 candidatos que têm se interessado mais em conversar comigo sobre isso são Rodrigo Maia e Alckmin. Esses 2 estão interessados. É claro que eles não são conhecedores como nós. Eu me considero um conhecedor. Eu quando era criança, morei em Juazeiro. Meu pai foi delegado de Juazeiro. Então, eu me recordo, isso é bom citar, que chegava aquelas melancias lindas, né? E aquela uva para mim era uma raridade aqui, mas lá já estavam plantando uva. E um dia chegou uma melancia enorme. E a minha mãe disse: vamos guardar para um dia que tiver mais gente e tal. E a melancia ficava lá no canto. Minha mãe, vamos comer melancia. E a melancia demorou tanto que um dia nós estamos dormindo e a melancia explodiu. Eu passei a infância em Juazeiro. Depois, quando eu era universitário, eu fui para o projeto Rondon, que me tomei uma imersão de 60 dias entre Xique-Xique e Barra. Conheci Lapa, Xique-Xique e Barra. E depois fui trabalhar na Coelba, que também me levou de volta ao São Francisco. E na Chesf eu tomei banho, eu vivia praticamente dentro do São Francisco. Portanto, eu acho que o Rio São Francisco... E eu aprendi na escola, não sei se no tempo que vocês foram estudar era assim. Qual é o rio da integração nacional? São Francisco. E estão querendo destruir. Então vai desintegrar. Desintegradação. Então não dá para a gente aceitar isso. O rio da integração nacional sempre foi o Velho Chico.
Eu quero saber do deputado José Carlos Aleluia. Ele acabou de citar aqui o pré-candidato Rodrigo Maia. Uma crítica que se faz ao Rodrigo Maia é que ele não teve votos suficientes para se eleger sozinho deputado, que ele foi eleito pelo quociente eleitoral. O senhor acha que essa crítica é uma crítica válida, é justa, é legítima? Olha, eu me recordo quando Itamar assumiu o governo, e Fernando Henrique, meu amigo até hoje, era meu amigo senador, e todo mundo que era amigo de Fernando Henrique dizia: Fernando Henrique não tem voto para se eleger deputado de São Paulo. Ele estava terminando o mandato de... Isso é verdade, o Tiago sabe disso, é verdade. Não tinha voto para se eleger deputado. Então, o que nós fomos dizer? Se tornou presidente da República, eleito e reeleito. E como não tem voto para se eleger prefeito, por exemplo? Não tem voto para se eleger, mas Rodrigo hoje é um jovem que tem articulação política. Quem tem articulação política hoje para ser um candidato dessa união, que não é extrema, não é de extrema nenhuma, Alckmin, Rodrigo, pode surgir outro nome? Pode. Mas esses dois têm realmente capacidade de E articulação. o que está faltando é esse candidato de centro aí, essa união de... Eu não gosto de falar a palavra candidatos centro, mas importantes. é o candidato da união. Eu digo centro porque digamos O que a gente tem uma equilíbrio. polarização entre Bolsonaro e o PT. Os outros é que são do extremo. Vamos olhar o mundo. Vamos olhar o mundo. Angela Merkel acabou de formar o quarto governo na Alemanha. Quarto governo. Isso é raro na Alemanha, é a segunda vez que acontece na história depois da Segunda Guerra Mundial. Na Espanha tem um governo de centro, de equilíbrio, que é o Rajoy, que conseguiu enfrentar a crise agora com os bascos, agora com o catalão, com bascos. A Espanha é complexa, porque é uma formação complexa. Atrás do outro. Ele está fazendo um belo governo, o emprego voltou. Na Alemanha também o emprego voltou. Na França, foi eleito agora um jovem, 39 anos. Também é uma solução. Também é uma solução equilibrada. Mais à esquerda. Não tem problema. Ele é mais à esquerda. Era do Partido Socialista. Um mais à esquerda. O problema é o equilíbrio. Você não pode vir com radicalismo. Não pode vir com o Wagner dizendo que devia ter feito a revolução. Aí é uma maluquice. Mas está faltando um candidato que una essas teses equilibradas. Mas vem. Tem tempo. Nós temos tempo. Existe possibilidade de aproximação entre o DEM e Luciano Huck? Luciano Huck é um apresentador de televisão. Eu conheço ele de entrevistas mais longas que eu ouvi dar, no tempo que ele não era nem da Globo. Ele é um jovem que se preparou. Ele é filho de uma professora universitária da USP. O padrasto dele foi, inclusive, ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso. Não é um menino despreparado. É um menino preparado. Mas política para ele é algo novo. Mas ele está mostrando que está com vontade. Mas não é candidato. Então, botar Luciano Huck e Lula nesse momento na pesquisa, Luciano não é candidato, mas não é inelegível. Lula não é candidato, mas é inelegível. Eu quero um trecho da fala do ex-governador Jacques Wagner sobre Lula, até para poder o José Carlos Aleluia, o deputado federal dos Democratas, poder avaliar o tom que Jacques Wagner usou aqui no Linha de Frente. Você tem aí, Camila, com o Giovanni? O que mais entristece ele, ao Lula, é esse sentimento de injustiça. É o que ele diz, ele me chama de galego, ele diz: galego, o apartamento não é meu, nunca tive aquele apartamento, nunca quis ir para aquele apartamento, até porque ele não é um homem apegado a patrimônio. Eu conheço o Lula há 40 anos, só conheço ele em 2 residências. Uma casa em São Bernardo, que eu acho que era alugada, e o apartamento que ele mora hoje, que eu acho que ele já mora talvez há mais de 20, 25 anos. Mas o sentimento de injustiça, de ser quase que rifado em praça pública, sem você ter prova, e a grande pergunta, todo mundo vai: cadê a prova? Que virou um xiste isso aí. Cadê a prova? Cadê a prova? Virou um chavão? Esse é um chavão. O indivíduo não precisa... O Beiramar nunca foi preso com nenhuma grama de cocaína. Nunca encontraram uma grama. Ele era o chefe. Então, eu não estou dizendo que Lula é ou não é, mas se o Wagner tem essa reclamação, devia reclamar não aos juízes, são os advogados. Porque se o cara é inocente, tantos advogados não conseguiram provar, e não é um juiz só. Quando era Moro, o juiz Moro, que eu respeito muito e que o Brasil admira muito, todo mundo admira Moro. É um padrão no Brasil, homem de bem. Quando era o Moro,
Não, foi um juiz só, ele pode ter errado. Aí vai para 3 juízes. Eles aumentam a pena. Portanto, eu não vou aqui, não sou eu que estou condenando, não. Quem condenou foi a justiça. Há possibilidade de haver justiça? Há. Então, recorra. Continue recorrendo. Agora, nesse momento, pela lei do ficha limpa, ele é inelegível. Inclusive, parece que o PT deve mudar a banca. Não é isso, Matheus? A banca de defesa, os advogados de Lula podem ser modificados. Cristiano Zanin. Zanin provavelmente estará fora. E quem vai entrar? Foi cogitado o nome do Sepúlveda pertence? Ministro do Supremo, Sepúlveda pertence. O senhor acredita nessa possibilidade? Sim. Ouviu essa história? Sepúlveda é um bom jurista, foi um bom juiz. Eu conheci Sepúlveda lá com o juiz do Supremo. Está desimpedido, porque já cumpriu todas as quarentenas, e é um bom juiz. Peso pesado, Não né? muda nada. Não muda nada, mas ele pode eventualmente apresentar argumentos novos. A justiça é assim. Eu, aleluia, nós políticos não podemos ajudar o presidente Lula, porque é um problema da justiça. Nem atrapalhar. O próprio Wagner não pode ajudar, que é a justiça que o condenou. Então, ele tem que Esse é tratar... só o primeiro inquérito, né? Mas ele tem o senhor que acha tratar... que até há Vou alguns mais dar uma graves? informação aqui. Havia uma acusação, há um processo contra o presidente Lula com relação à MP da FOR, feita no governo dele. Porque a primeira MP da FOR, que trouxe a FOR para cá, fomos nós que trouxemos. Eu fui o relator no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, ele fez uma nova MP para manter a FOR, ia trazer a engenharia, etc, etc. Eu fui ao presidente da Câmara, que era o Arlindo Schneider, meu amigo. Disse, Arlindo, não, era o Michel Temer Arlindo, não me lembro. Disse, olha, eu me comprometo, sou da oposição, me comprometo a relatar isso se aprovaram em uma semana, porque interessa a Bahia. Era coisa interessante. Ele disse, tá ok, então você relatou. Semana seguinte eu cheguei lá, relatei e aprovei. Essa medida foi depois ao Senado. O relator foi César Borges, que tentou aprovar logo, não conseguiu, mas em março ele aprovou. E surgiu uma acusação contra o presidente Lula de que o filho dele teria se beneficiado com essa medida provisória. Os advogados dele, no primeiro momento, me colocaram como testemunha de defesa. E eu já avisei aos consultores do partido que eu iria lá e ia dizer que não tinha visto naquela medida provisória Nada ilegal. nada ilegal. E, portanto, ia defender, nesse caso, eu podia defender. Chegou a testemunhar? Não, porque Não avançou, as coisas... Não sei porque eles desistiram da minha oitiva, mas eu iria testemunhar, ia dizer que não houve nada. Eu terminei sendo testemunha, nesse mesmo caso, de outras pessoas que também eram acusadas, e eu disse a mesma coisa, não vi absolutamente nada que pudesse ser contra que alguém tivesse, que o empresário tivesse que pagar por isso. Se pagou por outra coisa. Então, com esse olhar assim, Isento, né? Dos inquéritos que o presidente Lula ainda vai responder, qual que o senhor acha que ele pode se enrolar mais? Eu acho que esse problema do sítio é o mais difícil. Eu não conheço direito, mas é o mais difícil. Eu espero que ele consiga provar que não é dele, não é problema nenhum. Mas é um problema dele. Eu não posso ajudá-lo nem atrapalhá-lo. No que eu vi, que é o problema da medida provisória, eu seria testemunha de defesa. Estamos com o deputado federal José Carlos Aleluia, já quase 1 hora de linha de frente. Eu quero pedir a opinião dele sobre um político que eu vou mostrar daqui a pouco, aqui na tela pelo meu Instagram. Surpreendentemente, eu tive acesso a uma pesquisa sobre os políticos mais lembrados da Câmara de Vereadores de Salvador. Apareceu lá na pesquisa, os 4 melhores colocados, não vou dizer a ordem da pesquisa. Apareceu o presidente da Câmara, o Léo Prates, apareceu o Thiago Corrêa, que inclusive está aqui, apareceu o Luiz Carlos Suíca, do PT, você vê aí um grupo bem heterogêneo, e apareceu esse jovem aqui, está na tela aí, Camila. Você pode mostrar aí o jovem que apareceu na pesquisa dos vereadores mais lembrados? Alexandre Aleluia, vereador na cidade de Salvador, membro da Comissão de Constituição e Justiça. O homem do Escola Sem Partido. Da Comissão de Direito Cidadão. E eu pensei que ele não ia se meter em política. Pois é, rapaz, foi surpreendente para o senhor. Ele não ia se meter. Tá o quê? No início do mandato. Ele tem uma coisa interessante. Quando eu fui candidato a senador, minha eleição de deputado estava arrumada e, como eu disse há pouco, o Luiz de Deus terminou sendo o primeiro suplente e exerceu o mandato. Eu liguei para ele, viu, Tiago? Você quer ser deputado federal, disputar a vaga no meu lugar? Ele falou, não, pai, não quero. Então, ele não quis. 6 anos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, ele se elegeu. Ele que me procurou e disse, eu quero.
Eu tinha oferecido a ele disputar a federal. Eu acho que ele fez certo, né? A Câmara de Vereadores é uma escola e tem bons quadros. Você citou aí o Suíca, é um ótimo companheiro. Eu já fui com o Suíca inaugurar a obra na base dele. Eu gosto muito de Suíca, todos gostam muito de Suíca. É um deputado, um vereador muito decente, muito amigo. O atual presidente, Léo Prates... O Léo é um grande menino. A quem eu saúdo, está sendo considerado um dos melhores presidentes da Câmara da história. Tranquilo, um menino tranquilo, competente, meu amigo, o Tiago. Mas tem outros, né? Lucas. Tem uma turma muito boa lá que Agora, Felipe o Lucas, né? Alexandre José Carlos, que herdou seu sobrenome e também herdou um estilo um pouco mais combativo, assim, ele tem se destacado, sobretudo, por não ceder a pressões das minorias, não é isso? E ele se consolidou nos valores. Outra coisa que me surpreendeu dele foi que uma vez ele me ligou e disse: meu pai, eu escrevi uma resenha sobre a obra de Hayek. Hayek é da escola austríaca, né? Matheus é muito fã, inclusive. Caminhos da Servidão, né? Meu filho, você escreveu? Discípulo de Você nem me mostrou, é difícil Fomises. Você nem me mostrou? Não, meu pai, eu mandei para o Instituto Liberal. Tá bom. Passado um tempo, ele disse: meu pai, eu ganhei. Eu tirei primeiro lugar. E vou receber um prêmio no Rio semana que vem. Meu filho, eu vou com você. Ele recebeu o prêmio, recebeu um cheque de $1.000, né? Recebeu lá um título, não sei o quê, e recebeu um curso no Instituto Americano Liberal, que ele foi lá, passou 15 dias estudando liberalismo e econômico e valores sociais. É aluno também do professor Olavo de Carvalho, Depois se aproximou de Olavo, fez os cursos com Olavo. Então, ele se preparou para ser político. Eu nem sabia que ele estava se preparando para ser político. E no dia que ele se apresentou, ele já estava em algumas... Eu diria que eu tenho uma formação de experiência, eu sou engenheiro, mas acho que ele já leu, em termos de ciência política, mais do que eu. Eu conheço mais economia, conheço mais outras coisas, mas ele se aplica muito na ciência política. E isso é importante porque a gente percebe muito político autodidata, nada contra, né? Muito político que é feito à base do carisma também, não é, Matheus? Você que comenta muito isso. Agora, o político que é formado na ciência política mesmo, e ele, inclusive, abre espaço para diálogo, para receber a opinião divergente. Enriquece o debate, né? E nós precisamos também, nós não podemos nos apartar dos valores. Os valores são bons para a minoria. Você não pode permitir que, por exemplo, a maioria se imponha, não é? Quando alguém diz eleição sem Lula é fraude, significa que está querendo impor a ditadura da maioria. Quer dizer, até alguém condenado, até alguém ilegal, pode ser eleito se tiver maioria. Eu não acho que ele teria maioria. Mas, portanto, os valores são importantes. Eu acho que às vezes as pessoas me perguntam: por que você está há tanto tempo no Congresso e você continua na mesma linha? Eu tenho valores, eu acredito nas coisas. Eu acredito que é fundamental a liberdade. Então, se alguém tirar a liberdade do meu oponente, se alguém tirar a liberdade do PSOL de exercer o mandato, eu vou ficar do lado do PSOL. Se alguém tirar a liberdade de Bolsonaro de divulgar as ideias dele, por mais exóticas que eu ache, e eu não acho que todas são, eu vou ficar do lado dele. Então, essa coisa da liberdade é fundamental. Do respeito à liberdade, respeito à vida, respeito à propriedade privada, e a propriedade privada valoriza as pessoas. Isso é uma teoria muito clara, quer dizer, quando você chega numa comunidade e dá a propriedade, o Neto tem feito muito isso, né? Dá o título de propriedade, você dá uma certa estabilidade à família, dá raízes e muda a cabeça das pessoas. Portanto, eu acho que é fundamental construir uma sociedade com base nessas coisas. É importante mesmo tudo isso que José Carlos Aleluia está falando aqui, hoje no Linha de Frente com o deputado federal dos Democratas. Estamos, inclusive, invadindo já o horário da live da Dicas de Saideira. Daqui a pouco vai ter Dicas de Saideira aqui também no estúdio da Aratu. Matheus Carvalho, eu deixo para você a oportunidade de fazer a última pergunta do programa para o deputado José Carlos Aleluia. Será que ele vai ser senador, deputado federal, vice-presidente? A gente já tentou apertar por todos os lados aí, né? A possibilidade de ser vice-presidente. Se eu disser que sou candidato a alguma coisa, amanhã os meus companheiros vão todos da minha base.
Tanto eu sou candidato a deputado. Então tá respondido. Tá respondido, José Carlos Aleluia. Eu agradeço a gentileza do senhor de vir aqui mais uma vez. Sempre as portas da Aratu estão abertas. Não é à toa que o presidente da empresa te recebe com tanta satisfação. Altos papos, altos diálogos, o senhor Roberto Coelho com o José Carlos Aleluia. Eu conheci Roberto Coelho, junto com o Nilo, os dois irmãos. Eles eram bem novinhos, nós éramos novinhos, né? Na década de 80, começo da década de 80, eles iam lá tratar do desenvolvimento do Oeste. E eletrificação, adutoras. Na época estava na Coelba. Eu estava na Coelba, eu era técnico primeiro, como chefe de departamento, e depois, um dia, eu estava recordando a Roberto, eu peguei o avião da Coelba para poder olhar a região e combinei com eles que desceriam na fazenda deles. E fui lá, desci, encontrei ele vestido de vaqueiro, em cima do cavalo, eram as 5 horas da tarde, suado, trabalhando. Portanto, eu admiro muito, aliás, eu admiro muito. Esse troço tá meio fora de moda, Eu né, admiro trabalhar. muito eles e a forma de educar. Eles sempre trazem os filhos aos seus lados. Isso é da família, da sua avó, do seu avô. Todos são assim. Oswaldo Coelho, meu querido amigo Oswaldo, é a mesma coisa. Todos eles, quando iam, vinham acompanhados de um filho ou de uma filha. Eu procuro fazer muito isso. Vocês me ensinaram muito que o pai deve trazer o filho para ver o que está fazendo. Se ele está fazendo coisas boas, o filho vai aprender a fazer coisas boas. Se ele está cultivando amizades, o filho vai aprender a cultivar amizades. E eles sempre cultivaram amizade e respeito às pessoas. E eu posso dar o depoimento que a empresa vem sendo tocada com muito profissionalismo, talento, justiça, inclusive, e disciplina por Ana Coelho, Tiago Coelho, João Coelho e Ney Bandeira também. O deputado José Carlos Aleluia, eu agradeço muito a presença do senhor, é sempre um prazer ouvir histórias sobre política. Quero fazer o convite aqui público. Por favor, eu quero o senhor e o Alexandre aqui para um bate-papo mais descontraído de pai e filho, falar de política, falar de educação, falar de tudo que a família precisa ouvir, a família baiana precisa ouvir. Claro, será um prazer para mim e eu tenho absoluta certeza que, claro que meu filho estuda, lê muito, mas o comportamento, a forma de agir, a atenção com as pessoas, porque a ciência política não ensina isso. Eu me lembro que uma vez eu fui no jantar com um cientista político da Universidade de Harvard. Aí eu cheguei para ele e disse, ele disse para mim, a senhora disse, eu sou fulano e tal, cientista político da Universidade de Harvard. Eu disse, olha, eu sou um político que não entendo muita coisa de ciência política. E ele disse, eu sou um cientista político que não entendo muita coisa de política. Então, meu filho pode ter atendido com Hayek a ciência política, mas a política ele aprende muito mais com os companheiros da Câmara, comigo, com a Semineto, com quem ele convive muito, com o jovem da idade dele e com o jovem da minha idade. Legal, uma boa fusão entre teoria e prática na Câmara de Vereadores. Essa gestão que tem muitos talentos, como o deputado José Carlos Aleluia mencionou muito bem. Vou encerrando o programa, como sempre, Matheus Carvalho, Tiago Correia. O melhor momento é com a frase que não é minha, viu? Viu, Robson Ora, Giovanni, Laís, todo mundo que está lá em cima, Tayane Lima. Eu escolhi a frase em homenagem ao senhor José Carlos Aleluia, que é fã do bardo inglês William Shakespeare. Shakespeare escreveu o seguinte: a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. Pensem sobre isso e até o próximo encontro no Linha de Frente. Um abraço.